Olá, alunos. Sou a professora Raquel e iremos dar continuidade à aula de metodologias de ensino-aprendizagem. Mas, inicialmente, vamos falar um pouco sobre a importância da educação, que, é claro, vocês já devem ter percebido que essa educação ela vai estar presente em todas as instâncias da atividade humana. Na família, por exemplo, quando os pais passam princípios morais, bons exemplos para esses filhos, nas mídias, né, como na televisão, no rádio, pode significar sensibilizar um grande número de pessoas para questões de saúde, também pode definir padrões estéticos e de consumo que podem mudar diretamente o comportamento social, tanto de crianças, quanto de adolescentes, quanto de adultos. Também estar no ambiente profissional, onde pode capacitar esses indivíduos para alguma atividade profissional específica ou atualizar esse comportamento, esse conhecimento desse profissional, e aí nós vamos falar posteriormente sobre a educação continuada, a educação permanente. Na educação formal, ou seja, nas escolas, nas universidades, onde educar corresponde a formar um indivíduo integralmente. Embora as atividades educativas possam ser identificadas em várias esferas de atuação humana e com diferentes finalidades, a educação, ela desenvolve seus estudos e pesquisas apoiado na investigação da realidade e tem como fontes de conhecimento a filosofia, a história, a psicologia, a sociologia, entre outras áreas do conhecimento. Então, é por isso que existem diferentes concepções de educação organizadas e aceitas por pesquisadores ao longo do tempo que nós vamos detalhar a seguir. Nós já havíamos abordado os modelos pedagógicos de Bordenave. Hoje nós iremos falar dos modelos de educação da Maria da Graça Mizukami, que ela é professora titular da Universidade Federal de São Carlos, e ela traz que as concepções de educação são baseadas nas teorias psicológicas, como tradicional, comportamentalista, humanista, sociocultural e cognitivista. Vamos iniciar pela concepção modelo tradicional. Ela é muito parecida com o modelo pedagógico de transmissão de Bordenave. Nessa concepção, o aluno é considerado receptor passivo de informações pré-estabelecidas pelo sistema ou instituição educacional, que deve criteriosamente selecionar e preparar os conteúdos a serem transmitidos às novas gerações. Esse modelo tradicional, ele não tem fundamentação teórica empiricamente validada e consolidada, mas ele predomina no contexto educacional brasileiro desde o Império e influencia fortemente até hoje o ensino superior. Essa avaliação da aprendizagem baseia-se na capacidade de reprodução fiel das informações ensinadas, ou seja, tudo que o professor ou o livro mostra, esse aluno ele reproduz. Esse modelo tradicional traz a relação professor-aluno fortemente marcada pela hierarquização e autoritarismo, ou seja, esse professor ele detém o poder e toma todas as decisões relativas ao processo de ensino-aprendizagem, né? E faz com que esse aluno seja conduzido na adaptação pelo contexto cultural que é estabelecido. O que é importante desse modelo? A produção e a transmissão de conteúdos, onde o aluno ele é o receptor passivo e vai reproduzir as informações adquiridas. Então, a Maria da Graça também traz um modelo comportamentalista, assim como Bordenave trouxe, né? Que nós já vimos que ele é baseado no behaviorismo e o conhecimento ele é externo ao indivíduo e deve ser descoberto por meio da experiência. Lembram o que é que era importante nesse modelo comportamentalista? Era o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, o que é que cabe a esse educador nesse modelo, né? É formular um roteiro de ações rigorosamente controlado que leve o aluno a atingir objetivos de ensino que já são pré-determinados,
né, que esse professor, esse educador, ele já sabe, já tem um objetivo para esse aluno e quer que ele chegue nesse objetivo por meio desse roteiro. Então, encontra-se esse modelo encontra respaldo na corrente filosófica, né, chamada positivismo, de Augusto Comte, que diz que todos os eventos humanos podem ser sistematizados e medidos da mesma forma. Então, o behaviorismo, ele é um ramo da psicologia que se volta, que estuda o comportamento. Então, o comportamentalismo, né, indica que o comportamento humano ele é ordenado e determinado e não há lugar para a escolha do aluno, não há lugar para o livre-arbítrio. E aí, o papel do professor é reforçar os aspectos positivos do aluno e evitar castigos e punições que muitas vezes foram realizados pelo método, pelo modelo tradicional. Então, esse professor, ele planeja, né, e monta estratégias do processo ensino-aprendizagem para responsável por manter esse rigoroso controle, tá? Então, nos momentos em que o aluno ele retorna da forma que o professor espera, tem esse feedback positivo do professor para o aluno. Na década de 60, por meio da influência desse modelo comportamentalista, começam a ser popularizados os estudos dirigidos. Esses estudos são a partir da elaboração do material didático com a formulação de um roteiro a ser seguido. Até alguns autores chamam de tecnicismo. Então, hoje são conhecidos como tutoriais interativos para aprendizado à distância, né, que se faz pela internet com um roteiro de estudo detalhado. Os exercícios têm respostas automáticas e o estudante trilha sozinho sem o apoio de um professor. Então, tem esse roteiro e o estudante segue esse roteiro até atingir a habilidade, a competência aguardada pelo professor. Agora vamos abordar sobre a concepção ao modelo humanista, que corresponde ao ensino centrado no aluno. O conhecimento para essa concepção existe no âmbito da percepção individual. Não se reconhece a objetividade dos fatos, mas sim a subjetividade. Ou seja, essa abordagem humanista, ela privilegia os aspectos da personalidade do sujeito que aprende. O aluno ele aprende por meio da ressignificação das experiências pessoais. É muito importante a particularidade, a individualidade desse aluno. E esse tipo de educação tem um caráter mais amplo, né? Tem como objetivo a formação total do homem e não apenas do estudante. Como esse modelo humanista é baseado nas experiências pessoais, nas experiências individuais, o aluno ele é considerado o autor do seu processo de aprendizagem, né? O professor ele atua como um facilitador de aprendizagem, ou seja, ele não vai estabelecer roteiro, ele não vai ser o ponto central como na tradicional, mas ele vai ser um facilitador tanto da aprendizagem quanto das relações interpessoais e deve ser compreensível com os sentimentos e características de personalidade de seus alunos, criando um clima favorável à aprendizagem. Esse modelo humanista defende o processo de autoavaliação do aluno. Ele ainda é pouco difundido nas universidades, no ensino superior. E a estratégia de ensino assume um papel secundário. O que vai ser valorizado nesse modelo vai ser a pesquisa de forma crítica e pessoal feita pelo próprio aluno. Esse modelo ele pode ser identificado em atividades específicas, como o portfólio do aluno, né, que valoriza a expressão subjetiva como parte da proposta pedagógica. Então, nesse portfólio, o aluno vai registrar não só as informações relativas aos conteúdos do ensino, mas também ele vai trazer as impressões da trajetória pessoal dele, né, nesse processo de aprendizagem, tá? Em relação ao modelo cognitivista,
ela considera que o ser humano ele é capaz de processar novas informações, incorporando essas novas informações ao seu conhecimento, ou seja, ao seu repertório individual, reconstruindo essas novas informações de forma individual, única, subjetiva durante toda a vida, adicionando a essas novas informações e ao seu repertório individual estruturas mentais cada vez mais complexas. Então, nesse modelo, o professor ele é apenas um mediador entre aluno e o conhecimento. Então, o professor ele fica responsável por problematizar os conteúdos de ensino, criando condições que sejam favoráveis à aprendizagem desse aluno. E ele também pode desafiar os alunos para que cheguem às soluções por meio de um processo investigativo. Em relação ao modelo sociocultural, ele se baseia nas ideias, nos estudos de Vygotsky, que foi um importante representante desse modelo. Então, ele traz que a evolução da consciência do homem se dá por meio do materialismo histórico. E é aí que essa abordagem ela vai se diferenciar das outras, justamente por colocar no centro do processo ensino-aprendizagem os contextos político, econômico, social e cultural onde ocorre a ação educativa. Então, ele mostra a relação entre linguagem, consciência e constituição da identidade. Essa linguagem, para Vygotsky, é importante para o desenvolvimento da consciência do sujeito social em formação. Então, ao conectar esses planos abordados, ele mostra o papel social da aprendizagem e sua contribuição para tornar a consciência humana mais complexa. No Brasil, o representante desse modelo sociocultural é Paulo Freire, que também chama esse modelo de pedagogia crítica e traz que o ser humano não pode ser compreendido fora de seu contexto. Ele tem um contexto cultural, né? O que é que ele aprendeu, o que é que ele apreende, que nível de educação ele tem um contexto social, onde ele vive, como que ele vive, com quem, tem um contexto econômico, né? Quais são as condições econômicas, a realidade desse indivíduo. Então, ele é o sujeito de sua própria formação e se desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no mundo e sobre sua realidade. Então, esse modelo ele visa a consciência crítica, que é a transcendência do nível de assimilação dos dados do mundo concreto e imediato para o nível de percepção subjetiva da realidade, ou seja, para uma percepção individual, particular. Essa conscientização é pré-requisito para o processo de construção individual de conhecimento ao longo de toda a vida desse indivíduo. Então, toda atividade educacional ela deveria ser pautada por essa visão de mundo e visão de sociedade. Então, nesse modelo, a educação ela deve ser sempre problematizadora, proporcionando ao aluno a compreensão ampla dos contextos nos quais os problemas se inserem, mobilizando-o para perceber-se como parte integrante desse conjunto complexo que é a sociedade. Então, quem vai poder construir a própria compreensão da realidade é o aluno, né? A relação desse professor com o aluno é igualitária e democrática, ou seja, não existe nessa relação o domínio, o poder, o autoritarismo do professor em relação ao aluno. O professor ele deve ser crítico, questionar os valores da cultura dominante, instigando esses alunos, ou seja, provocando esses alunos, incentivando-os para que eles mesmos se tornem produtores de cultura. As formas de ensinar nesse modelo sociocultural são por meio de projetos colaborativos. O que são esses projetos colaborativos? São projetos que são desenvolvidos para promover a integração de profissionais em torno de um mesmo objeto, compartilhando conhecimento
e traçando estratégias para elaborar um programa em comum. Também pode ser por meio de estudos de caso, que é uma pesquisa aprofundada sobre um objeto de investigação, de modo que vai produzir conhecimento amplo e detalhado sobre aquele tema. Então, o objetivo desse estudo de caso é servir de base para novos estudos ou atestar a veracidade de uma proposta. Também tem a problematização, que, como nós vimos, ela é baseada em dois pressupostos, que um é defender o uso da pesquisa, né? Essa pesquisa não é para dar certezas, mas para possibilitar o questionamento das verdades que já são instaladas. E o segundo pressuposto é que o sujeito de busca, né, vai ser os autores da transformação social. Também tem a aprendizagem baseada em problemas, que é aquela que a pessoa, o indivíduo, vai adquirir conhecimento por meio da resolução de determinadas situações. Além das concepções de educação com base nas teorias psicológicas que nós abordamos anteriormente, existem as metodologias ativas, que são amparadas pelo modelo sociocultural. Essa metodologia ativa é utilizada para formar sujeitos críticos, reflexivos e responsáveis pelo seu próprio aprendizado, seu próprio conhecimento. Então, o professor, ele vai ser apenas um facilitador e incentivador do aluno nesse processo de ensino-aprendizado. Nessa metodologia, existem dois modos para pôr em prática. A primeira é a problematização, que é baseada no método do arco de Charles Magalhães. Olhem para a figura lateral, que é o arco criado por Charles Magalhães, onde tem a realidade vivenciada e a primeira etapa é a observação dessa realidade. O que é que se espera nessa primeira etapa? A definição do problema, né? A identificação do problema existente. A segunda etapa são os pontos-chave. O que são esses pontos-chave? Né? Vai ser uma nova reflexão, uma investigação dos pontos principais desse problema, né? Para se definir o que precisa ser melhor reconhecido para encontrar as respostas para essa problemática. Então, aqui o investigador começa a refletir a partir do que é principal em relação a esse problema. A terceira etapa é a teorização, que é um momento de estudo, de construção de respostas, né? E consolidação de uma base para a solução dos problemas, desse problema identificado. A quarta etapa é a hipótese de solução, né? Essa hipótese de solução vai ser a criação de ideias originais para definir como resolver o problema. E a quinta etapa, né, vai ser a aplicação na realidade, que é onde você vai pôr em prática a solução encontrada. E o segundo modo é a aprendizagem baseada em problemas, né? Que são situações criadas pelos professores em que os alunos eles deverão saber e dominar, né? Sendo que o professor ele predetermina, né, os conhecimentos que esse aluno deve adquirir para possuir para cada situação, e cada tema é transformado em um problema para ser discutido em grupo. A partir de então, nós vamos ver três casos, três situações diferentes de determinados alunos, para que nós possamos entender uma das formas que nós podemos utilizar uma metodologia ativa. Então, situação A. O aluno tem dificuldade em sala de aula, presta atenção às aulas, mas nem sempre compreende bem os conteúdos. Seus professores usam tecnologias em sala, ou seja, usam computadores, outros acessos. Em casa, não consegue acompanhar as anotações, termina por ficar cheio de dúvidas e copia as tarefas dos colegas. Na segunda situação,
A aluna é atleta profissional, joga vôlei no time da faculdade. No entanto, é uma aluna dedicada, se esforça para fazer o melhor em tudo. Geralmente, precisa sair mais cedo para participar dos jogos. Às vezes, chega mais cedo para esclarecer dúvidas, mas o professor está sempre muito ocupado para lhe fornecer ajuda. No caso C, o aluno aprendeu o jogo da escola. Está sempre se esforçando para atender às exigências dos professores. Se preocupa muito em decorar os conteúdos nos mínimos detalhes. Sempre tira os conceitos A e B, ou seja, 9 e 10. Mas muito do que aprende não sabe como contextualizar. Cada caso apresentado tem algum tipo de problema, seja do aluno, seja do professor, e a metodologia ativa, ela pode solucionar algum desses problemas. Um tipo de metodologia ativa se chama sala de aula invertida, onde há realização de atividades, exercícios em grupo e atendimento do professor em sala de aula, diferente da sala de aula tradicional, que são realizadas leituras e explicações do professor com pouco tempo para resolução de exercícios. Mas como que funciona essa sala de aula invertida? Ela é uma metodologia ativa, como nós falamos, que inverte o processo de aprendizagem tradicional. O aluno ele não aprende apenas em sala de aula, ele aprende fora de sala de aula também, com auxílio dos recursos tecnológicos. Então, antes da aula, o estudante ele pode ter contato com o conteúdo em casa. E o tempo que é utilizado em sala de aula seria para tirar dúvidas, para aprofundar o conteúdo, para realizar exercícios, atividades práticas. Então, se vocês perceberem, pela metodologia tradicional é feito o contrário, né? Nessa invertida, o que é feito em sala de aula vai ser realizado em casa e o que é feito em casa vai ser realizado na sala de aula. Então, o professor ele prepara o material, envia para o aluno estudar em casa. O aluno tem o papel de estudar antecipadamente, né, o material enviado para adquirir competências básicas e durante a aula, o professor ele ajuda, ele orienta, dá feedback aos alunos, desenvolve atividades, soluciona problemas reais, enfim. Então, por esse gráfico aqui, desse slide, vocês estão observando qual é a maior retenção em porcentagem do conhecimento que o aluno tem. 70% a partir do que eles falam. Ou seja, se eles participam de discussão, falam sobre o assunto, ele está tendo uma retenção desse aprendizado de 70%. Agora, se ainda ele faz e simula a experiência real, né? Então, é 90% a retenção desse conhecimento. Mas, assim, não existe nenhum modelo ou metodologia ideal para a educação, né? A escolha do formato que se vai passar para os alunos vai depender de fatores como o acesso à tecnologia, o perfil dos próprios alunos, né? Esse slide encontra-se de uma forma mais organizada como que é feita essa sala de aula invertida. Antes da aula, o aluno lê o conteúdo teórico, assiste aos vídeos em casa ou na própria escola, se ele não tiver acesso à internet. Durante a aula, os alunos aplicam os conceitos em exercícios práticos e têm pronto feedback dos professores. E depois da aula, o aluno checa seu desempenho e pode fazer exercícios de reforço indicados pelo próprio professor. Portanto, o que se fazia em casa, que era a resolução de exercícios, ele faz em sala de aula. O que ele fazia em sala de aula, que era ler, aprender o conteúdo, ele faz em casa. Só que muitas vezes, quando ele lê, ele aprende o conteúdo em sala de aula, muitas vezes ele não associa, não assimila esse conteúdo, não tem questionamentos iniciais e, além disso, não são realizados exercícios para que se treine,
né? Exercício suficiente para que se treine sobre o assunto, para que se formulem dúvidas, né? Questionamentos. Espero que tenham entendido o conteúdo, que tenham gostado da aula. Aguardo a presença de vocês lá no chat. Até breve. Beijos.